E aí galera, beleza? Me chamo Aleph. Oi gente, eu sou a Karine. Nesse vídeo vamos falar para vocês os fatores que fazem com que o vírus da Covid e os outros, apesar de impactarem tanto nossas vidas, não sejam considerados seres vivos de um ponto de vista biológico. Antes de tudo, aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e assim ficar por dentro desse fantástico mundo. No vídeo anterior, falamos um pouco sobre a biologia como ciência que estuda a vida. Mas você saberia dizer o que é a vida? Quais são as características que a definem? Ou o significado de estar vivo? Acho que de imediato você tem a noção de distinguir o que é estar vivo. Por exemplo, você sabe que os pássaros que estão cantando estão vivos. As pessoas à sua volta, os cachorros que estão latindo, os gatos e todos os outros organismos como os animais selvagens e as árvores, juntamente com as algas que realizam a fotossíntese e disponibilizam oxigênio para a nossa respiração. Enquanto que o asfalto da rua, a chuva e as próprias nuvens da qual ela cai não estão vivas, assim como o celular ou o computador que você está usando para assistir esse vídeo, também não está. Já o caderno que você usa para fazer as anotações, apesar de no momento não estar vivo, ele já esteve em algum momento no passado, antes da matéria-prima que o compõe ter sido extraída de uma árvore que foi cortada. Isso tudo você já sabe. Mas pensando na complexidade de definir realmente se uma coisa está viva ou não, foi necessário fazer uma lista com características que estão presentes apenas nos seres vivos. Para isso, os biólogos tiveram que identificar as características principais que distinguem os seres vivos dos que não estão. E apesar de algumas dessas características estarem presentes em coisas não vivas, apenas os seres vivos as possuem na totalidade. Seguindo essa lista de características que definem os seres vivos, os vírus ficam de fora e acabam não sendo considerados seres vivos. Geralmente, eles são formados por proteínas e ácidos nucleicos, sendo bem simples. Vamos ver quais são essas características e quais não estão presentes nos vírus? Organização. Os seres vivos são altamente organizados, tanto os unicelulares como os multicelulares. Para formar uma célula, os átomos precisam se organizar e formar moléculas, que geram estruturas e organelas que trabalham em conjunto nas células e permitem seu funcionamento. Nos organismos multicelulares, as células semelhantes formam tecidos. Os tecidos, por sua vez, participam da criação de órgãos. Os órgãos trabalham em conjunto formando sistemas que possibilitam a vida de seres complexos. Metabolismo. Uma outra coisa em comum entre os seres vivos é que eles realizam muitas reações químicas em seus organismos, que permitem o seu crescimento, sua locomoção para a obtenção de nutrientes, reprodução e outros processos. A energia obtida pelos seres vivos no consumo de nutrientes é usada em reações químicas para sustentar a vida, e o conjunto das reações químicas que ocorrem nos organismos é chamado de metabolismo. Homeostase. A homeostase é outra característica importante para os seres vivos, sendo a capacidade de um organismo de manter constante as condições internas. Para funcionar corretamente, as células precisam estar em condições adequadas, como temperatura, pH, concentração adequada de diversos produtos químicos. Essas condições podem, no entanto, mudar de um momento para o outro. Os organismos são capazes de manter as condições internas dentro de uma faixa quase constante, apesar das mudanças ambientais, por meio da homeostase. Crescimento. Os organismos vivos possuem crescimento regulado. As células individuais aumentam no tamanho e os organismos multicelulares adquirem suas muitas células através da divisão celular. Você mesmo começou como uma única célula e agora possui dezenas de trilhões de células no seu corpo. Reprodução. Os seres vivos, para manterem a existência de suas espécies no planeta, precisam se reproduzir e gerar novos organismos. As bactérias, que são seres unicelulares, podem simplesmente se dividir e gerar dois organismos, por meio da reprodução assexuada. Já a maior parte dos multicelulares se reproduzem pela reprodução sexuada, onde os organismos produzem as células do espermatozoide e do óvulo, contendo cada um a metade da sua informação genética. E essas células se fundem para formar um novo indivíduo com um código genético completo. Reação ou sensibilidade. Todos os organismos vivos possuem a capacidade de responder a alterações no meio em que vivem. Por exemplo, você, ao sentir frio, corre para vestir um casaco.
Algumas plantas possuem a capacidade de voltar-se em direção ao Sol. Outros organismos podem migrar para outras áreas que possuam melhores condições de alimento ou fugir de lugares impactados. Essa característica também é muito importante para a sobrevivência da vida. Evolução. À medida que uma população de organismos interage com o meio, indivíduos com características que contribuem para a reprodução e sobrevivência naquele ambiente específico deixarão mais descendentes. Com o tempo, essas características vantajosas, chamadas de adaptações, se tornarão mais comuns na população. Esse processo, que muda ao longo do tempo, é chamado de evolução, e é um dos processos que explicam as diversas espécies vistas na biologia. Essa lista não é definitiva, uma vez que com o avanço das pesquisas, os cientistas também desenvolvem o conhecimento e a compreensão sobre os fatores que determinam a vida. Outras listas também estão disponíveis e acrescentam características como movimento, possuir informação genética na forma de DNA ou ser baseado em carbono. Os vírus não possuem metabolismo próprio, sendo necessário fazer uso das células de hospedeiros para só assim conseguirem se reproduzir. Além disso, não foi confirmado que eles mantenham a homeostase. Assim, é considerado pela maior parte dos cientistas que os vírus não são seres vivos. Mas ainda existe um contínuo debate, pois alguns cientistas discordam dessa conclusão. Lembrando que essas características são propriedades da vida na Terra. Não sabemos se essas características se aplicam para outras formas de vida que possam existir em outros lugares do cosmos. Para a NASA, a vida é um sistema autossustentável capaz de passar pela evolução darwiniana. Por isso, não se esqueça, para ficar por dentro dos diversos assuntos do fantástico mundo da biologia, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais que vão estar todas aqui na descrição desse vídeo. Aproveita, clica no gostei, deixa um comentário aqui nesse vídeo para nos ajudar e fazer com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Valeu, gente!